Simon, parabéns, Simon. Quem vai apitar, vai ajudar ou atrapalhar o espetáculo na Arena do Corinthians, Corinthians e Flamengo? É o Ricardo Max Ribeiro, Bruno Bosquila, Bruno Rafael Pires e Jean-Pierre, o quarto árbitro. O árbitro de vídeo é o Wilton Pereira Sampaio, ele que esteve na Copa do Mundo só como árbitro de vídeo. Ricardo Marques apita o jogo, então. Estamos tranquilos com a arbitragem desse clássico, Corinthians? O Ricardo é um árbitro também da minha época, experiente e tal, mas tem altos e baixos. Mas agora me parece que ele está num momento bom, apitou vários jogos do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo decisivo, é um jogo diferente. Ele apitou aquele jogo do Santos com o São Paulo na Vila, que lembra aquele contra-ataque? Ele adicionou mais um minuto. Foi. Que ele acabou o jogo. A rodada passada. Ele errou, né? Ele errou feio. Olha aqui, vou provocar você. Os melhores árbitros escalados são os de vídeo, não são os do campo. Estamos de acordo. É o Daronco e o Wilton. E sabe por quê? Os dois deviam estar no campo e não no vídeo. E sabe por quê que existe? Intelectuais, muitos da imprensa, com o estatuto do torcedor, tá? Que fizeram essa desgraça pro futebol brasileiro, sorteio para árbitro. Não tem que ter sorteio. Claro, os mais competentes têm que se estabelecerem. Isso em qualquer parte da sociedade. Imagina você Eu concordo com tem que ser escala mesmo, né? O Daronco é mais competente. É melhor. O Wilton também. Imagina se uma perda no sorteio. Imagina se o técnico tem que fazer um sorteio para escolher o goleiro, o lateral direito, o zagueiro central. Não, vai jogar quem ele acha melhor. Claro. Se você fosse o presidente da comissão de arbitragem, melhor. Lógico. E porque, inclusive, a comissão tem que ter o ônus e bônus. Por que ela escalou o Simon lá? Quem é que inventou essa maldita lei Pelé? Coitado do Pelé, tadinho do Pelé. Não tem nada a ver com isso. Batizaram o Pelé. Agora, quem é que pensou nisso? Quem é que desenhou? Quem é que esquadrinhou? Quem é que arquitetou essa lei Pelé? Não, você está falando do sorteio ou da lei Pelé? Não, da lei. Estatuto torcedor. Estatuto torcedor, perdão, desculpa. Sorteio e estatuto torcedor. Quem é que fez isso? Quem é que determinou isso? Eu concordo com você. Secretaria Estadual de Esporte, Secretaria Especial de Esporte. Capitaneada por quem? Por Luiz Portela, na época. Percebe? Bom, tem mais discussão de arbitragem aqui, porque nós vamos para o clássico agora, Corinthians e Internacional. O Internacional brigava para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro e empatou por 1-1 com o Corinthians. Vamos aos gols aí, os dois gols na Arena do Corinthians. Olha, a polêmica já começa nesse lance. Gol de Leandro Damião. Mas vamos em frente para mostrar o outro gol também e depois a gente volta com o Simon só para falar da arbitragem. Tá certo? Fala, Sormani. Você que... O Corinthians finalmente tirou aquela rede horrível, aquela rede preta e branca, né? E colocou uma branquinha. É o primeiro jogo esse, PVC? Olha aí. Não tenho certeza. Mas é melhor branca. Lógico, muito mais bonita. E aí o gol de empate, então. Leandro Damião e Douglas empatou para o time do Corinthians. Na rede branquinha que adora o Fábio Sormani. Olha ali, tem um primeiro desvio e aí o Douglas está em condição legal, Simon? Olha aí. O Zeca tá dando atenção. Presta atenção. Ele vem bem de trás. É o Zeca, tá vendo o Zeca? Esse gol foi legal. Foi legal? Foi, esse foi. E o do Internacional, Leandro Damião. Então vamos para a discussão agora de arbitragem. Depois vocês vão falar do clássico, o empate por 1-1 na Arena do Corinthians, Corinthians e Internacional. Estamos revendo aí, vendo, né, os lances da partida. Vamos lá, vamos colocar o lance do Leandro Damião, então, pro Simon. O árbitro é o Eduardo Aquino Valadão, de Goiás, e o assistente que errou é o Leone Carvalho Rocha. Tem 4 jogadores do Internacional em posição de impedimento. Olha só a linha aí, 4. O Damião entra lá no segundo poste, né, na segunda trave. Também impedido? Gol, também impedido, gol totalmente irregular. Errou a arbitragem, aí fica mais a cargo do assistente. O assistente Leone Carvalho Rocha, que é o assistente que corre lá em cima do vídeo. Portanto, gol irregular, muita polêmica esse clássico que desde 2005 para cá sempre tem polêmica, história com DVD, enfim, né, aquele pênalti do Tinga, naquele jogo emblemático. Então, muita confusão entre Internacional e Corinthians, que é uma das maiores rivalidades interestaduais. Qual é o grau de dificuldade do assistente para esse lance? Olha, muito difícil? Não é muito, na medida em que é uma bola parada. A bola parada geralmente é mais fácil para o assistente. Então ele tá bola parada, tem 4 entrando lá e ele acabou se perdeu. Ele estava pensando em outra coisa, menos no jogo. E o Leandro Damião quer falar a respeito disso, então. Então vamos lá. Leandro Damião falando a respeito do gol dele e a discussão aí de impedimento, segundo o Carlos Eugênio Simon, estava impedido
o Leandro Damião. Microfone Fox Sports para ele, vamos lá. Não tem como ver, nós estamos dentro de campo ali, eu fui pro segundo, falei com o Dourado, fiquei sobrando e eu tentei ficar na linha ali, não tem como eu mentir aqui, falar que eu estava impedido, não sabia no momento, depois que eu fiquei sabendo no final do primeiro tempo. Mas você viu o lance no vestiário? Cheguei a ver agora, né, depois, acho que um lance muito rápido pro Bandeira, como estavam entrando 4 jogadores nossos, eu entrei de sobra e consegui fazer o gol. Aí, pessoal, vamos falar então agora do empate nesse clássico do futebol brasileiro. Internacional buscava mais uma vez a liderança da competição e o Corinthians, na dele, conseguiu um empate dentro de casa. PVC. O Corinthians ensaiou o time desde quarta-feira. Pode até ser alguma coisa diferente, mas a minha impressão é que aquela formação tática que o Jair Ventura usou de emergência contra o Flamengo no Maracanã, o desenho é igual. Só que ele tem um meia, o Matheus Vital, em vez de um volante, que era o Ralf. O Ralf hoje estava suspenso. Então, ele fez o mesmo desenho, já a gente vai ver detalhadamente nas imagens, na análise tática. Só que não funcionou. Porque a lógica era ter o Matheus Vital com um homem que se aproximasse mais do Jadson, que jogasse mais, que fizesse o Corinthians ser mais agressivo, e o Corinthians não conseguiu ser. Primeiro tempo, chutou uma bola no alvo, no gol, que foi aquela do Fagner, que o Marcelo Lomba faz o desvio para escanteio. E foi um time que rodou muito a bola, marcou bem, impôs dificuldade para o Internacional, tanto teve dificuldade dos dois lados na criação, que os 2 gols saíram de bolas, jogadas de falta e escanteio, mas não conseguiu criar. E isso preocupa para a quarta-feira, porque a parte o Corinthians está ali brigando ainda, pensando em vaga na Libertadores, tem um confronto de quarta-feira contra o Flamengo em que o Corinthians tem a vantagem de jogar em casa, mas ele tem que fazer um gol. Se ele não ganhar o jogo, disputa por pênaltis e iguala tudo. O Flamengo não ganha do Corinthians em São Paulo faz 12 anos. Mas o Corinthians tem que ganhar o jogo. Não basta empatar o jogo e levar para a decisão por pênaltis. Você viu mudança no time do Corinthians com o comando do Jair Ventura, senhor Mani? Melhorou o sistema defensivo, né? É. Está mais sólido, está mais forte. Está mais bem agrupado do ponto de vista defensivo. Quando não tem a posse de bola, está dificultando mais o trabalho do adversário. A gente viu isso no primeiro jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo teve muita dificuldade para jogar aqui no Rio, né? E o jogo acabou 0-0. E muito torcedor do Flamengo reclamando, como é que pode um time do porte do Corinthians jogar daquele jeito, feito time pequeno? É o que tem, amigo. Era o que dava por momento. E o Jair, espertamente, colocou o time bem arrumadinho atrás. Eu acho que do ponto de vista defensivo está muito bem, concordo com o PVC. Vai jogar em casa, agora tem que ganhar. Porque se empatar de novo, vai para os pênaltis. Não tem um tal do gol qualificado. Pode acabar 2-2, penalidades. Então, ele precisa resolver essa questão do Corinthians quando o Corinthians tem a posse de bola. Como é que esse time vai se resolver? O que ele faz com a bola? Tem time que se defende e quando tem a posse de bola sabe o que fazer com ela. Não é o caso desse Corinthians atual. Eu queria depois falar um pouquinho do Inter, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais do Corinthians, é isso? Vamos, claro. Eu queria falar do Internacional, que estou decepcionado. Fale agora, fale agora. Decepcionado. Porque um time, eu estou agora fazendo uma análise do ponto de vista dos gaúchos. Um time que quer ser campeão brasileiro, depois que o São Paulo empata com o América, um dia antes, jogando no Morumbi, um jogo que ninguém esperava que fosse acontecer isso, todo mundo já computava, acho que até o Internacional computava ali 3 pontos para o São Paulo. Olha, mais para frente a gente vai chegar e vai passar, mas não vai ser nesse final de semana. O que aconteceu aí com o Inter, aparece seu isso. Mano? Não sei, sei lá, vocação para ganhar o jogo, não é possível. Porque não é a primeira vez que o Internacional se depara com uma situação dessa, podendo ultrapassar. O PVC me ajuda aí. Perdeu para a Chapecoense. Ele foi líder. Perdeu para a Chapecoense. Exato, Ele foi líder até perder para a Chapecoense. Perdeu para a Chapecoense, entendeu? Agora tem essa oportunidade diante do Corinthians. E é um time que a gente sabe muito bem que não está na elite do futebol brasileiro, embora esteja na semifinal do campeonato da Copa do Brasil, mas nem de longe é uma das melhores equipes do nosso futebol. Vai lá com a possibilidade de vencer o jogo e não consegue se impor. Não consegue ganhar o jogo, não consegue criar. Então, a decepção minha, eu tenho a impressão que é a decepção do torcedor. Né? É que nós vamos discutir a mesma coisa que a gente discutiu agora há pouco. Eu acho difícil jogar em Itaquera. O Inter não conseguiu vencer em Itaquera ainda. Então, é lógico que o time que quer ser campeão tem que ganhar esse jogo. Né? Você está jogando contra o 8º colocado, quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar esse jogo. Mas tem uma dificuldade que é enfrentar o Corinthians na casa dele e o Inter não conseguiu vencer ainda no estádio de Itaquera. É resultado normal para você? Desculpa, só fazer essa parte. O Internacional não ganhou do Corinthians em Itaquera porque o Corinthians, até esse ano, era um time muito forte.
com o time do Tite, depois saiu o time oscilou ali do Marcelo. O time do Mano. Do Mano, o time do Carille. Então era difícil jogar em Itaquera. Hoje não é mais. O time de 2016, o Corinthians, que não ficou no bloco intermediário, o Inter estava caindo. Isso, exato. Então, jogar em Itaquera era muito difícil. Hoje não é mais. É difícil. O Inter não ganha do Corinthians em São Paulo. Assim como o Flamengo não ganha há 12 anos, o Inter não ganha do Corinthians em São Paulo desde 2009. Foi aquele gol do Nilmar no Pacaembu, que o Nilmar vem trazendo a defesa inteira do Corinthians e faz um gol de placa. É a história tem um equilíbrio no Campeonato Brasileiro, que é o patrimônio. Quando a gente falou agora há pouco, eu falei de degustar o equilíbrio, e eu também frisei para o Simão aquela hora. É claro que a gente tem que discutir o nível técnico, é claro que a gente tem que discutir a média de gols, tem que discutir. Mas esse equilíbrio é o patrimônio do campeonato. O Inter imaginava que o São Paulo fosse atropelar o América, e time que quer ser campeão brasileiro não pode. Tem que atropelar o América, óbvio. Mais do que atropelar o Corinthians em Itaquera. Claro. Aí caiu uma chance para o Internacional que ele não conseguiu aproveitar. Exato. Então, já ainda mais pelo esquema usado pelo Jair Ventura, né? Jogou no 4-6-0. Marca. Então, isso dificulta. Então, deixa eu passar a bola para você do jeito que ela veio de lá. Quem disse que é difícil jogar em Itaquera? Deve ser. E você disse que não é difícil jogar em Itaquera? Não. Atualmente, não. Não é difícil. Já foi. Até o ano da graça de não 2017 era muito difícil. Não. Agora 2018 não acho. É difícil jogar em Itaquera? É muito difícil. É difícil jogar em Itaquera ou não? É difícil jogar em qualquer estádio. O brasileiro sabe que é difícil jogar fora de casa. O fator campo ainda é um fator muito usado. Você vê, o esporte estava dizendo ali, a gente precisa ganhar precisamos ganhar 7 jogos, precisamos fazer os jogos em casa, porque ele sabe que fora, seja contra o Paraná que está caindo, seja contra os times que estão na zona de rebaixamento, seja contra os primeiros colocados. É claro que se você falar, o primeiro colocado vai jogar com o 8º, tem que ganhar, seja em casa ou fora. Mas eu falei isso aí umas semanas atrás, as pessoas me criticaram, mas é o que eu continuo achando. O Jair Ventura está fazendo coletivo a pronto para o jogo de quarta-feira. Porque ele está focado, a torcida do Corinthians, Andrei Sanches, tudo na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, é laboratório. É claro que ele não pode ser vexatório. Laboratório é uma coisa, vexatório é outra. Ele não pode passar vexame, né? Pela grandeza do time do Corinthians. Mas é laboratório porque ele quer fazer na quarta-feira contra o Flamengo. Consequentemente, se passar, aí ou contra o Palmeiras ou contra o Cruzeiro. Eu acho que sempre vai ser difícil jogar em Itaquera. Sempre vai ser difícil. Só que você vai ter momentos, como esse de hoje agora, que você vai pegar equipes mais fracas ou, como foi o ano passado, equipes fortíssimas, como foi a equipe do Corinthians campeão brasileiro do ano passado. Então, aproveitar a fragilidade do adversário deveria ser uma coisa presente no time do Odair Helma. Agora, empatar contra o Corinthians e Itaquera é ótimo resultado. Ficar a 1 ponto do líder, porque você tem 2 jogos fora de casa. Bom resultado para o Internacional? É bom resultado. É bom resultado, porque mesmo com esse time fragilizado nessa temporada, o Corinthians vai tirar ponto de muita gente ali. Se ele ficar fora da Copa do Brasil, então... Você percebe o que você acabou de falar? Eu acho emblemático. O Corinthians vai tirar ponto de muita gente. O Corinthians não é para tirar ponto de muita gente. Isso é tarefa de time pequeno. Ele está em 8º colocado. Isso é tarefa de colocado. Ele vai ser campeão? Jogar no ele não vai ser campeão, então ele vai tirar ponto. Mas é por isso que eu estou te falando. Ele vai atrapalhar. Exato. Foi difícil jogar em Itaquera. Hoje, no ano da graça de 2018, não é tão complicado. Não é tão complicado. Quer ver uma outra coisa? Por quê? Porque eles perderam um jogo só em Itaquera esse ano. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. O Corinthians nunca perdeu tanto em Itaquera como aconteceu nesse ano. Quer falar, exatamente. Agora, você quer ver o outro lado? Que acho que até acomoda o Internacional na reta de chegada do jogo de hoje. O Inter vai pegar o Vitória e depois o São Paulo no Beira-Rio. Então, ele pode fazer a diferença. Essa liderança que não veio nessa rodada, porque não conseguiu vencer em Itaquera, ele está olhando para as próximas rodadas, quando ele tem a vantagem para fazer 6 pontos
e 6 pontos, sendo 3 diretamente contra o líder do campeonato. Não, e esse Mas só que essa conta você tem que fazer, Simon, e dizer o seguinte, ok, eu vou ganhar do Vitória e aí eu vou ganhar do São Paulo. Exatamente. E eu passo o São Paulo. E o Palmeiras? Já não depende mais dele. Aí na rodada seguinte tem São Já Paulo. não depende mais dele. Aí na rodada seguinte tem São Paulo e Não, Palmeiras. tô falando do ponto de vista do Internacional. Mas Acabou, não joga mais. Mas ele tem. Não, Percebe? depende dele. Porque é o saldo. É o saldo que tira a diferença do Palmeiras. Ok, você tem razão. O saldo nesse momento é de 21 pro Palmeiras e 17 pro Internacional. Não é tão grande assim. Não, você pode não tirar. Ok, matematicamente, 17, 4 gols. Eu não acho E na fácil, rodada seguinte, não, tem uma disputa. Vamos voltar para. Tem 5 times divididos por 4 pontos. É Photoshop, como se diz no Turf, não é isso? Isso. Vai ser decidido. Desde 2011 não tem um campeonato que termina na última rodada. Esse aqui pode terminar. Com mais de um candidato. Com mais de um candidato. O Inter faz esses 2 jogos que eu citei. Aí, digamos que ele não consiga ganhar do São Paulo. Porque é um jogo duríssimo também, não é jogo fácil não. Mas vai jogar no Beira-Rio. Na rodada seguinte, tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E o Palmeiras não ganha lá há muito tempo, né? Não ganha lá desde 2002. Desde Aquele gol do Alex e tal. Então, você tem 3 rodadas e na seguinte, o Palmeiras recebe o Grêmio. Então, tem uma sequência de confrontos diretos que vão tornar ainda mais imprevisível esse campeonato que tem 5 pontos divididos por 4 Essa sequência, times, sequência a gente vai discutir com todas as imagens aí, a arte na tela. Simon, é difícil jogar na Arena do Corinthians em Itaquera? Não, é difícil. Claro, o Corinthians é um grande time. Agora, a conta que você se faz, quando o Internacional viu pela frente, Chapecoense e Corinthians, nós temos que fazer 4 pontos. Ganha da Chape, empata com o Corinthians, seria excelente. Mas como empatou, como perdeu para a Chape, saiu ganhando, perdeu, da mesma pênalti no final do jogo, tinha que ganhar do Corinthians. Muda a projeção. Claro que muda. Tu faz uma projeção quando tu sai de Porto Alegre, nós temos 2 jogos, tem que fazer 4 pontos, tá? O que é mais fácil? Ganhar da Chape, que tá para cair, né, do que ganhar do Corinthians em Itaquera. Então vamos ganhar lá e vamos empatar aqui. E seria excelente. Mas não foi excelente porque perderam para a Chape e empataram. Deveria ter ganho esse jogo hoje. Dos 4 pontos, ganhou 1 ponto esse empate contra o Corinthians. Jair Ventura e Odair Helma vão falar aqui no microfone Fox Sports, agora o AUP. Vamos lá. Partida, você analisando o resultado, a gente quer sempre ganhar, né? Principalmente como mandante, a gente tem aquela obrigação de vencer. Não conseguimos vencer o jogo, mas fizemos um jogo, no meu modo de ver, bom. Um jogo controlado, um jogo com mais chances claras, um jogo com mais passes de bola, um jogo onde o Cássio não fez nenhuma grande defesa. E nós tivemos, acho que 1 minuto e pouco, a chance do Douglas ali, que foi para fora. A gente quase fez o gol, depois logo uma chance clara com o Fagner. Também, que o Lombo fez uma grande defesa. E acabamos sofrendo um gol no final do primeiro tempo, naquela Maducha, né? Maducha ali para você ir para o intervalo. Mas, mais uma vez, assim como no esporte, a gente não se desesperou, o time continuou com o seu jogo apoiado, com o controle do jogo, fizemos o gol logo no início, e aí parecia que a nossa virada aconteceria mais rápido do que aconteceu contra o esporte. Mas essa virada não veio. Mas vale que a gente vê uma evolução dentro da equipe, a gente vê uma equipe organizada, uma equipe que está sofrendo menos, uma equipe que vem criando mais. Quando você não vence a partida, o 1 ponto ele é importante na somatória, e esse ponto ele é muito importante nesse sentido, não sendo o primeiro resultado a vitória. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, a gente deu poucas oportunidades de gol para o Corinthians, criou algumas situações, nós tivemos mais posse de bola até que o Corinthians aqui dentro da arena, que é uma característica de um time já do Corinthians, de manter essa bola com os jogadores mais leves, e ainda hoje de início não jogando com centroavante de referência, jogando com 2 meias, né, com os flutuadores, os caras que vêm para ter esse passe, essa posse. Mesmo assim a gente consegue ter uma posse maior que o Corinthians, significa que nós não só marcamos, mas jogamos, buscamos. Eu acho que em algum momento que abriu a nossa transição, a gente apressou um pouquinho mais a jogada, e aí acabamos não conseguindo a definição da melhor forma possível,
mas dentro de um contexto geral, acho que a equipe fez uma boa partida e mais uma vez, após uma derrota, reage, não sofre a segunda derrota seguida. Isso é muito importante para uma equipe, porque reestabelece uma regularidade. É muito bom para mim, para dar sequência aqui, porque eu sei que estou devendo no futebol, eu posso dar muito mais, mas também estou chegando agora, né? Se olhar, só tem 2 ou 3 meses. Já me adaptei, agora é bola para frente, trabalhar, que eu posso dar muito mais do meu trabalho. Além do gol, você acha que você fez a melhor partida pelo Corinthians desde a sua chegada? Eu acho que sim, né? Contra o Cruzeiro eu fiz um bom jogo no meu primeiro jogo, acho que foi um bom jogo, acho que hoje foi um dos melhores sim, e agora dá sequência para continuar nessa pegada. Essa formação que o Jair jogou hoje é o lado que eu gosto de jogar mais ali, pelo lado direito, porque minha perna boa, eu corto para a esquerda, tem a opção de chutar, então é o lado que eu gosto mais. Agora ver o professor tem para fazer essa semana e trabalhar e forte contra o Flamengo. Se você for analisar friamente assim, o Cássio não fez nenhuma defesa espetacular no jogo, né? Então isso mostra a consistência da equipe, né? Como você mesmo falou, tirando o gol de uma bola parada, né? Nós conseguimos controlar. O Lomba fez algumas defesas difíceis, né? Então isso mostra que a equipe está cada vez mais incorporando, criando consistência, né? Então a gente fica feliz com isso e agora com uma decisão, acho que isso é muito importante. A gente veio o intuito de ganhar o jogo, buscamos a todos os momentos. Infelizmente é um gol de bola parada deles, mas temos que valorizar esse ponto. Lá na frente vai fazer a diferença, agora temos que somar dentro de casa. Um ponto importante, vão ser poucas equipes que vão conseguir pontuar aqui diante do Corinthians, é uma grande equipe, né? Então nós temos jogos em casa agora, tem mais jogos em casa do que fora nesse brasileiro, até o final do brasileiro, que a gente pode conseguir o nosso objetivo. Então é passo a passo, não adianta a gente ficar triste porque empatou, claro. Pô, a gente estava saindo na frente e tomar um gol. Mas é levantar a cabeça, manter firme o mesmo foco para poder, diante do Vitória, dentro da nossa casa, com apoio do torcedor, conseguir os 3 pontos. No segundo tempo também a gente não entrou muito bem, levamos o gol, novamente foi passando o tempo e a gente se encaixou no jogo. Cara, o futebol é meio imprevisível, né? Vai ter partidas que você vai jogar bem, que vai empatar ou vai perder, e vai ter partidas que você vai jogar mal e vai ganhar. Então, acredito que hoje a gente fez uma boa partida, né? Uma partida muito consistente, onde a gente sai com empate e não saímos felizes, mas também não saímos tristes. Então aí declarações dos 2 técnicos e jogadores das 2 equipes no clássico Corinthians e Internacional. Daqui a pouco nós vamos colocar quais são os próximos confrontos das 5 equipes na ponta lá de cima da classificação do campeonato, o chamado G5, né? São Paulo, Palmeiras, Internacional, Flamengo e Grêmio, né? Vamos colocar já para que vocês discutam. E já tem gente dizendo, olha, essas próximas 4, 5 rodadas já dá para apontar quem é que vai ganhar o campeonato em função dos confrontos. Vou deixar na mão de vocês. Mas aqui a participação da turma no Twitter, o Joilson Ceni diz o seguinte: avisa aí que o Corinthians perdeu apenas um jogo em casa nesse campeonato, em 14 partidas em casa. Foi o que o senhor Mani falou. Foi o que o senhor Mani São falou. 7 vitórias, 6 empates, 1 derrota. O aproveitamento, o Corinthians acha que é a 10ª melhor campanha como mandante, para mim. Não é uma grande campanha. Jogou 14 vezes e ganhou a metade. Ganhou a metade. E Elisabeto Veloso diz o seguinte: o Palmeiras só não é líder nessa rodada devido ao que eu considero um tropeço na rodada passada diante do Bahia. A falta daquela vitória que não veio me chateia. Então está aí o torcedor palmeirense entendendo que foi um tropeço contra o Bahia que poderia colocar o Palmeiras na liderança do campeonato. Tá certo? Vamos em frente. Tem reclamação aqui. Deixa eu ver se eu posso ler tudo aqui. Michel Moraes, quando eu falo ver se eu posso ler tudo, porque às vezes tem algumas ofensas aqui que eu evito. Eu acho um pecado o campeonato se oferecendo para qualquer time tomar a liderança e buscar o título. E o Flamengo não aproveitou uma semana para trazer um treinador. É a crítica. E mesmo com a vitória do Flamengo, o Michel reclama aqui, olha, o Flamengo não aproveitou uma semana para trazer um treinador que saiba ganhar o campeonato. E ele reclama que continua com o Barbieri. Então o Flamengo é assunto já. O Flamengo que venceu o Galo, um jogo difícil, no Maracanã, a vitória do Flamengo por 2-1.